Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos, tantos os que creem quanto aqueles que não creem. Deus é um Deus de generosidade, de bondade. Deus criou os céus e a terra. E tudo que Ele criou e colocou na terra e nos céus, como o sol, a lua, as estrelas, tudo Ele criou para todos. Como Deus é bom, né? Justo. Deus é bom mesmo para os que são maus, cruéis e que tão pouco creem nele. Ele continua sendo o mesmo, bom. Agora, a gente tem que observar o seguinte, que é o que muitas pessoas não entendem. E por não entenderem a palavra de Deus, infelizmente, elas têm pensamentos até de incredulidade com respeito a Deus. Por quê? Porque elas veem como Deus como responsável pelas justiças e injustiças que acontecem aqui na Terra. É isso mesmo. As pessoas pensam assim, eu estou sofrendo porque Deus está me punindo, ou Deus esqueceu de mim, ou Deus não existe. Porque como pode eu sofrer tanto e aquela outra pessoa que é pior do que eu, que faz mal a outras pessoas, é injusta, ela se dá bem. E eu, que sou uma pessoa que não sou perfeita, mas eu tampouco sou injusta, não sou abençoada. Olha só que diferença. Olha só a diferença entre uns e outros, entre o rico e o pobre. De fato, muita gente pensa dessa forma e por conta desse pensamento tacanho, estúpido, é um pensamento que não tem nada a ver com Deus, porque a palavra dele ensina, mostra o caráter dele, a maneira dele tratar com todos, com todos. Você veja, por exemplo, quando Jesus estava lá no templo e ele, sentado, observava as pessoas trazerem as suas ofertas no altar. E quando o faziam, ele notou que alguns homens ricos traziam grandes somas de dinheiro e depositavam joias, etc. Enquanto que veio uma viúva pobre, e depositou apenas 2 moedinhas insignificantes, mas era tudo que ela possuía. Ela colocou no gasofilácio. E Jesus, chamando os seus discípulos à parte, disse, está vendo? Aqueles homens ricos deram grandes somas de dinheiro, mas aquela viúva pobre deu mais do que todos eles. Os discípulos não entenderam, mas como, Senhor? Jesus explicou. Ela, a viúva pobre, todo o sustento que tinha eram 2 moedas. E o que ela tinha, ela deu. Aqueles homens ricos depositaram aquilo que não fazia diferença, do que lhes restava. E chama a atenção que Jesus sabia que viria uma viúva que iria depositar ali
apenas 2 moedas, mas ele fez questão de sentar e observar, para mostrar para os seus discípulos como Deus julga, o critério que Deus julga as pessoas. É isso mesmo, o critério que Deus julga as pessoas. Porque diz o texto sagrado que, você pode ler, acompanhar comigo, no capítulo 21, que fala sobre isso. Aliás, no capítulo 21, versículo 1, diz que olhando ele, Jesus olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Quer dizer que a viúva deu mais do que todas as pessoas haviam dado. Essa é a minha leitura, a minha visão. Ele disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos os ofertantes deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, que estava sobrando. Mas esta, referindo-se à viúva, da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Todo o sustento. Todo o sustento dela. Sabe, é como a viúva que vai no banco hoje e pega lá o salário, a aposentadoria do seu marido que morreu. Ela só tem aquilo ali. Então ela vai na igreja e coloca tudo o que recebeu. Quer dizer, ela, daquilo, da sua pobreza, deu todo o seu sustento. Todo o seu sustento. E Jesus, que estava observando, vendo como as pessoas colocavam as ofertas, como as pessoas doavam suas ofertas, ele fez essa observação e citou a viúva pobre. Aquela viúva pobre, ele sabia que ela era pobre. Então, ele mostrou para os seus discípulos, ele ensinou para os seus discípulos como nós, discípulos, devemos fazer diante de Deus. Não julgarmos pelo valor, pela quantidade da oferta, mas pelo sacrifício que a pessoa faz para dar aquela oferta. Porque no sacrifício que a pessoa faz a sua oferta, ela mostra a sua fé. Que é o caso aqui no capítulo 18, quando Jesus mostra para nós como nós devemos proceder, nos comportar diante de Deus. Veja só, Jesus fala de uma parábola. Numa parábola, fala do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele, então, conta a história de um juiz. É uma parábola. Ele fala de um juiz, um certo juiz, que não temia a Deus
nem respeitavam homem. Nem respeitavam o homem. Quer dizer, o todo-poderoso, digamos assim, naquela cidade. Havia também, na mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, o juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me chateia, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Quer dizer, o juiz queria se livrar daquele pepino, daquele problema da viúva. Finalmente, ele atendeu aquele clamor da viúva. E Jesus, então, ensina que veja o que diz o injusto juiz. O injusto juiz julgou, obviamente, fez justiça não porque ele amava a justiça, mas porque ele queria se ver livre da importunação daquela viúva. Aí Jesus acrescenta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, quer dizer, ainda que pareça que ele está demorando. Pois bem, Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Então, o que a gente entende na parábola e também no caso da viúva, da oferta da viúva pobre? Nós entendemos que a justiça de Deus existe para todos. Agora, só apelam para a justiça de Deus aqueles que creem, que têm fé, que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Quer dizer, quando uma pessoa vai em busca dos seus direitos, que são justos, ela faz qualquer coisa para fazer, ver ou valer a sua justiça, ela vai fundo, ela é insistente, ela é perseverante, que mostra a fé da pessoa. Quem crê não se satisfaz com o não ou com a demora. Não. Quem crê se mantém firme, como foi o caso dessa viúva pobre que foi ao juiz com insistência, que o importunava. Quer dizer, pedia sempre. E esse é o dever que o cristão tem para com Deus. Ainda que ele tenha direito, ainda que ele tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda que ele seja fiel a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, ele tem que manter a sua fé em alta, ou seja, a sua dependência de Deus. Porque quem ora está mostrando que crê a quem está orando, crê em quem está orando. É assim que é a fé. Deus, ele é justo,
perfeitamente justo. A justiça dele existe. Agora, é claro que só vai receber, só vai ser beneficiado pela justiça dele aqueles que forem até ele, que clamarem. Por isso o dever de orar sempre. Jesus disse: orai, pedi e dar-se-vos-á, batei-as e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Quer dizer, nós sabemos que Deus é nosso Pai e Ele é justo, é perfeito, mas mesmo diante das circunstâncias difíceis, nós não podemos achar, bem, se Deus é Pai, se Deus ouve e vê a minha situação, melhor dizendo, Ele vê a minha situação crítica, então Ele vai atender a minha situação e não ora. Não vai, não é assim que funciona. Você tem que manifestar, esboçar essa dependência de Deus permanentemente. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele diz lá na oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dai-nos hoje. Então, todo dia eu tenho que pedir o pão nosso de cada dia. Todo dia. Eu não posso pedir o pão nosso de cada dia por uma semana, por um mês. Não, tem que ser todo dia. Por quê? Porque Deus quer que nós vivamos na dependência dele. Deus quer que você viva na dependência dele. Não adianta você, eu creio em Deus. Você crê hoje, você creu ontem, mas você tem que crer amanhã. Você tem que crer sempre, todo dia, para viver nessa dependência dele. É muito legal mesmo. Porque é como nós falamos essa semana, que não é porque você tem uma necessidade que automaticamente Deus vai corresponder à sua necessidade. Não, não é assim. Eu tenho que orar todo dia. Eu sirvo a Deus. Eu venho servindo há muitos e muitos anos. Mas o pão nosso de cada dia eu tenho que pedir todo dia. Todo dia eu peço perdão. Meu Senhor, me perdoe. Eu tenho que viver nesta fé. É viver pela fé que significa viver na dependência de Deus. Dependência de Deus. E Deus quer isso. Porque quando nós manifestamos essa dependência dele, nós estamos mostrando para ele que nós cremos nele. Nós estamos mostrando para o mundo, para outras pessoas, que nós cremos num Deus justo. Essa é a realidade. Então não adianta você, porque eu vou na igreja, automaticamente Deus vai me abençoar. Não, você vai na igreja, cumpre a sua obrigação perante Deus e não pensa que as coisas vão acontecer naturalmente. Não, você tem que manifestar a sua fé. Foi o caso, e a fé é perseverante, foi o caso dessa viúva pobre. Ela foi perseverante. A viúva pobre que deu apenas 2 moedas, ela ficou na dependência total de Deus, porque ela deu o que tinha que dar, o que ela tinha para dar. E Deus, obviamente, haveria de fazer justiça a ela, porque Jesus observou a oferta daquela mulher. Com licença. Essa é a verdade. Não é porque eu creio em Deus agora que as coisas vão acontecer favoráveis a mim. Não, eu tenho que orar, eu tenho que pedir, eu tenho que insistir, eu tenho que manter acesa a chama da fé, da crença,
da dependência dele, melhor falando. Quando nós oramos, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Ele sabe das minhas necessidades, mas eu tenho que pedir todo santo dia. Quando eu resolver um problema e que tiver outro, então eu tenho que entrar no mesmo ritmo, insistir, pedir, orar, clamar e esperar que Deus venha responder a minha oração. Quer dizer, assim sendo, eu estou esboçando uma dependência dele. E esse é o problema das pessoas. Esse é, eu diria, o maior problema das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas... Foi isso que Jesus falou. Ele disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus o rico. Os discípulos perguntaram, mas Senhor, por quê? Por quê? Abraão era rico, os outros eram ricos, Salomão foi rico, os filhos de Abraão foram ricos, etc, etc. Jesus disse, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É isso. Porque quando a pessoa se torna abastada, ela se torna rica, a tendência daquela pessoa é confiar, é depender da sua riqueza. Essa é a realidade. E isso não agrada a Deus. Deus quer que nós vivamos na dependência dele. Na dependência dele todo santo dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nessa parábola da viúva pobre, da viúva que não fala que ela era pobre, mas ela era uma viúva que estava insistindo com o juiz. Naturalmente ela era pobre, porque normalmente a viúva naquela altura, naqueles tempos, ela era considerada como, digamos, igual a morador de rua, sabe? Desprezível. Essa era a situação das viúvas naquela altura. Não todas, mas aquelas que não tinham ninguém, não tinham marido, não tinham filho, não tinha ninguém para ajudar. Então, essa viúva, ela insistia, ela era impertinente, chata, sabe? E ficava ali, até que o juiz, eu não temo a Deus, eu não temo homem nenhum. Eu vou despachar essa mulher de uma vez para me deixar em paz, sossegado. Foi essa a decisão do juiz. Aí Jesus disse, veja só, se aquele juiz que não temia a Deus, não temia os homens, que era mau, foi justo com aquela viúva, imagine Deus que é perfeito, que é bondade, que é justiça. Não fará justiça aos seus escolhidos. Não fará justiça aos seus escolhidos. Veja só, Jesus faz essa comparação para mostrar para todos nós que nele temos crido, todos nós, que ele fará justiça. Mas não podemos simplesmente nos acomodar e ficar esperando que essa justiça vá se realizar com o tempo. Não. A gente tem que orar. Esse é um dos grandes problemas que envolve os desigrejados. Pessoa que não vai na igreja, não quer mais saber, eu desisti, não quero ficar. Por quê? Porque essas pessoas não são alimentadas com a palavra de Deus. Elas não aprendem, elas não são estimuladas com a palavra de Deus, porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Então, elas acabam esfriando na fé e se entregando ao pecado.
Com respeito à viúva, aquela viúva que deu a sua oferta, tudo que ela tinha, do seu sustento, ela deu tudo. Eu não estou aqui falando para você fazer isso, não. Você que é viúva, ou seja lá o que for, como for a sua situação. Não, eu quero apenas que você aprenda uma coisa. Essa mulher, viúva, pobre, só tinha 2 moedinhas, mas ela depositou no gasofilácio porque confiava que Deus iria suprir a sua necessidade. E Jesus, obviamente, observou isso e ensinou para os discípulos o que agrada a Deus. Você sabe que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Não são as ofertas que agradam a Deus. O que agrada a Deus, Deus não precisa de oferta, precisa? O que Deus precisa? Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos. Mas Deus quer, Ele faz questão que nós venhamos depender dEle. Quando nós manifestamos essa dependência dEle, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem e faz justiça. Então a justiça dEle existe, mas não vem assim cair de qualquer maneira para todos. Jesus disse assim, e Deus, comparando Deus com esse juiz mau, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, quer dizer, aqueles que estão sempre clamando. E se não clamam com a boca, clamam com o coração. Ficam na expectativa, meu Deus, o Senhor sabe da minha necessidade. A oração que Deus que agrada a Deus não é só aquela oração que a gente faz na igreja, que a gente faz quando está junto do altar. Não, a oração é constante. O nosso pensamento está sempre, ó meu Deus, tem compaixão de mim. Ó meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ó Senhor, seja santificado o teu nome na minha vida. Ó, em todo momento a gente tem que estar com a mente, o espírito, melhor dizendo, ligado em Deus. E isso faz da gente dependente dele. E aí é que vem a vitória, vem a conquista. Eu estou falando da justiça porque esse é o tema da campanha de Israel, desse meio de ano. É isso aí, justiça. Nós vamos em busca da justiça. Agora, é claro que a gente não vai buscar a justiça só agora. A gente tem que estar sempre buscando essa justiça. É o pão nosso de cada dia. Porque se nós não buscarmos, vamos acabar sendo injustiçados. E aí muitas pessoas são desanimadas e deixam a fé, se desigrejam, né? Saem da igreja, enfim. E aí se perdem definitivamente. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio, pareça tardio para com eles, mas Deus fará justiça, cedo ou tarde. Essa tem sido a minha fé. Eu oro a Deus, eu peço a Deus. Há pedidos que eu tenho feito há anos a Deus. E não tive ainda a resposta. Mas eu continuo pedindo. Eu continuo crendo. Eu continuo esperando nele. Eu continuo orando. Não é porque não me atendeu, não. É porque eu preciso. Então, nessa dependência, há uma sintonia minha com ele, que é a sintonia que você tem que ter também com Deus. Deus permite que passemos por dificuldades, Ele permite que nós sejamos levados no deserto para que a gente venha depender dele. No deserto, que é o lugar ideal para mostrar a dependência de Deus. Se você está no deserto, é maravilha.
Você tem a oportunidade de depender só de Deus, porque não tem ninguém que possa te ajudar. É ou não é? Bem, vamos falar mais a respeito desse assunto, porque é muito importante que você saiba que não é a fé, não é uma hora que você manifesta quando vai na igreja, não. A fé, você tem que vivê-la 24 horas por dia. 24 horas por dia. Que quer dizer, você depender de Deus todo santo dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.